Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. Na videoaula de hoje nós vamos resolver esta questão que diz para a gente: dê o nome para cada uma das amidas abaixo. Então nós temos aqui duas amidas e eu coloquei aqui, na verdade não coloquei, era para ter uma tabelinha ali para ajudar a gente na nomenclatura, só que aí eu vou passar as informações que estavam nela aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos começar aqui ó, com o seguinte: localizar as amidas. A amida é essa carbonila. Carbonila basicamente é um átomo de carbono fazendo uma dupla com o oxigênio, ligada diretamente a um nitrogênio, tá? Então você tem aqui uma amida. A outra amida, vamos pegar aqui do segundo composto, ó, está aqui. Lembrando que a função orgânica obrigatoriamente tem que estar dentro da cadeia carbônica. A próxima regra que você vai seguir é pegar aquela, nesse caso aqui que a gente não tem saturação nem na cadeia de cima nem na cadeia de baixo, a gente só tem ramificações, eu vou pegar a cadeia que tem o maior número de átomos de carbonos, que no caso vai ser DC aqui, né? Então essa é a maior cadeia com o maior número de carbonos para a estrutura de cima. Já para a estrutura de baixo, eu acho que vai ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Vão ser esses 7 átomos aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Não tem nenhuma outra maneira que a gente possa utilizar. Agora você só precisa localizar aqui as suas ramificações. Você tem uma ramificação aqui, tem uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. Logo, no primeiro caso, nós temos 3 ramificações. Já na segunda estrutura, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 ramificações diferentes. Então, você tem que saber dar o nome às suas ramificações, além de saber dar o nome para a sua cadeia principal. A primeira coisa, a gente vai focar nas ramificações. E observem que o nome que eu vou dar para essa ramificação aqui, ó, quando eu tenho 2 carbonos, e o nome que eu vou dar para essa ramificação quando eu tenho um carbono, vai se aplicar a todas as outras ramificações, pois todas são ou com 2 ou com um carbono. E para a nomenclatura da ramificação, você vai pensar no seguinte, ó, ramificação, você vai focar no prefixo mais a terminação "-il". Como assim? Prefixo quando você tem um átomo de carbono é a palavra met. Então, se você tem uma ramificação que ela tem um átomo de carbono apenas, você vai chamar ela de metil, tudo bem? Uma ramificação quando ela tem 2 carbonos, né, um prefixo, né, quando você tem 2 carbonos, eu vou diferenciar aqui, ó, isso aqui é a terminação, isso aqui é o prefixo. Um prefixo quando você tem 2 carbonos é a palavra et, e a terminação de ramificação é a palavra "-il". Então, se você tem 2 carbonos em uma ramificação, você chama essa ramificação de etil, com um carbono metil, tá bom? Então, vamos dar o nome aí a todas as nossas ramificações. Eu tenho uma ramificação do tipo etil aqui, eu tenho uma ramificação do tipo metil aqui, outra ramificação do tipo metil. Aqui abaixo eu tenho ramificação do tipo etil, eu tenho duas. Eu tenho essa e essa. Já do tipo metil, nós temos 3 ramificações aqui no segundo composto. Essa e esta. Bom, agora que a gente já colocou os nomes das ramificações, né, e a gente já encontrou a cadeia principal, a gente vai fazer a numeração da cadeia principal. Como que a gente faz essa numeração? A gente sempre vai começar pela função orgânica. Então esse é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e o carbono de número 6. No segundo composto, mesma coisa. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 e o carbono de número 7. Então temos 7 carbonos no segundo composto e 6 no primeiro. Agora, na hora de dar um nome a esses compostos, você vai ter que focar para você escolher, né, qual das ramificações você coloca primeiro, você vai ter que focar na ordem alfabética. Por exemplo, etil começa com a letra E e metil com a letra M. Se você pensar no alfabeto, o E vem antes do M. Afinal, A, B, C, D, E.
e o M só vai vir lá na frente. Então você vai começar a nomenclatura da primeira estrutura aqui, localizando, ó, no carbono 3 você tem o grupo etil, então você vai escrever 3-etil. Agora você vai fazer a localização dos seus grupos metil. Então eu escrevi o etil primeiro por causa da ordem alfabética. Então eu vou escrever agora a localização dos grupos metil. Eu tenho um grupo metil no carbono 3 também, no carbono 3 aqui da cadeia principal. No carbono 4 eu tenho outro, e só no 3 e no 4, né? Então você vai escrever 3, 4. Como são duas vezes o grupo metil, você vai escrever um di antes da palavra metil, tá bom? Então você vai escrever dimetil e agora vai para o nome da cadeia principal. Uma cadeia principal aqui, ela tem 6 carbonos. Então a gente vai ter que lembrar dos prefixos novamente. Aqui eu vou colocar, ó, prefixos. E a gente vai saber qual que é o nome que eu dou quando eu tenho um carbono, 2 carbonos, né? E assim por diante. Ó, 2, 3 carbonos, com 4 carbonos. Aqui a gente vai colocar com 5, com 6, com 7 e até 8 carbonos. Eu aconselho que vocês decorem até 10 carbonos, tá? Com um carbono você usa a palavra met, com 2 a palavra et, com 3 a palavra prop, com 4 a palavra but, com 5 a palavra pent, com 6 a palavra ex, com 7 a palavra ept, com 8 a palavra oct. Aí com 9 e 10 seriam non para 9 e dec para 10, tá bom? Voltando aqui em cima, a nossa estrutura tem 6 carbonos. Então você vai utilizar, ó, a palavra ex na cadeia principal. Você vai vir aqui e vai escrever ex. Essa sua cadeia ela só tem ligações do tipo simples, se você observar na cadeia principal. E você pode até estar duvidando, pensando, não, professor, tenho ali a dupla ligação sim, né? Eu vou apagar aqui as ramificações e a gente já vai colocar as posições de novo. Ó, essa é a cadeia principal. Quando eu falo sobre ligações simples ou ligações duplas, triplas, a gente está falando só da cadeia carbônica. Então, essa parte, essa dupla O não entra. Tá? Ligações simples eu falo entre átomos de carbonos. Tá? Se você só tem ligações simples entre átomos de carbonos, você vai utilizar a palavra an. Então, aqui no meio você vai escrever an. E a terminação do nome vai ser o nome da função orgânica que você tem. Que nesse caso, nem sempre é o nome, tá, dela. Nesse caso, as amidas elas têm como terminação o próprio nome da função, amida. Então você vai escrever aqui amida, tá bom? Então lembrando, esse 3 ele está localizando a posição do grupo etil, que é uma ramificação que contém 2 carbonos. Aí eu coloquei 3, 4 porque eu tenho duas vezes o grupo metil. Para enfatizar que eu tenho duas vezes o grupo etil, eu tenho que escrever antes da palavra metil a palavra di. Então, na posição 3 e na posição 4, eu tenho dois grupos que são do tipo metil. Então, são dimetil. Aí eu venho aqui para o nome da cadeia principal. Quando eu falo ex, eu quero dizer que eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. Quando eu escrevo a palavra an, eu quero dizer que eu tenho um alcano na cadeia principal, ou seja, eu só tenho ligações simples. E quando eu escrevo a palavra amida, eu quero dizer que eu tenho esse grupo aqui, ó, C-O, NH2, ou seja, eu tenho uma amida dentro dessa minha estrutura, tá bom? Vamos agora para o nome do segundo composto. No segundo caso, nós temos, olha só, etil de novo, competindo com metil. Por ordem alfabética, a gente vai começar pelos grupos etil. Eu tenho um grupo etil no carbono de número 3 e tenho um grupo etil no carbono de número 4. Então, você vai colocar as posições. 3, 4, dietil, porque o grupo etil aparece duas vezes. Agora, você vai colocar a localização de todos os grupos metil. No 3, no 4 e no 5. Você tem 3 grupos metil. Então, você vai escrever 3, 4, 5, como são 3 grupos, ao invés de escrever dimetil, você vai escrever trimetil, tá bom? Trimetil, e agora o nome da cadeia principal. A cadeia principal possui 7 carbonos, então pelo prefixo você vai utilizar o prefixo ept. Voltando aqui, vai escrever a palavra ept,
só tem ligações simples entre os carbonos aqui dentro da cadeia principal, tá bom? Então você vai escrever AN, e a terminação de amida é o próprio nome amida. Então você tem 3,4 de etil, para dizer que nas posições 3 e 4 você tem grupos etil. 3, 4 e 5 trimetil, você está localizando 3 grupos metil nessas posições. Hept porque tem 7 carbonos, AN porque só tem ligações do tipo simples, amida porque é a sua função orgânica, tá bom? Então o nome, o que importa para a gente aqui são esses nomes que eu deixei marcados aqui em preto, tá? 3-etil, 3,4-dimetil hexanamida, 3,4-dietil, 3,4,5-trimetil heptanamida, beleza? Não é muito complexo. Se você tiver com uma tabelinha ajuda um pouco mais. Só que você tem que decorar aquela tabela de qualquer forma, então não importa se você estará com ou sem uma tabela de nomenclaturas, prefixos, intermediários, sufixos, você tem que decorar para que você possa fazer suas provas, vestibulares, etc. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também no nosso canal no YouTube para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. Um forte abraço e tchau, tchau!